Se de um lado nós temos a interpretação normativa, de outro lado nós temos a integração da norma. Interpretação tem norma. Integração não tem norma. Juridicamente, quando nós falamos uma não norma, um espaço, nós vamos falar das lacunas. Quando eu falo de integração normativa, eu falo de lacuna. Quando eu falo de interpretação, eu estou falando de norma. Se eu fosse mostrar para você graficamente a diferença disso, seria mais ou menos assim. Esse aqui é o direito. Ele é um sistema fechado, um cubo. Esse cubo é o espaço da norma. Só que nesse cubo, tipo queijo suíço, a gente tem alguns buraquinhos. Todo esse espaço, até pôr a outra cor aqui, ó. Todo esse espaço que tem norma é o espaço da interpretação. A interpretação se dá no espaço da norma. Só pode haver interpretação de norma. Agora, para esse espaço dos buraquinhos, aí nós vamos falar da integração. Em outras palavras, de maneira muito simplista, a integração ela se volta a preencher buraco. Filosoficamente falando, isso aqui é um elemento de teoria do direito, o sistema jurídico é um sistema fechado. Ele não admite buraco, ele não admite lacuna. Por quê? Porque o direito tem que dar resposta para os casos. Quando eu levo o meu abacaxi para o juiz, ele não pode falar, filho, não vou descascar esse negócio aqui não. Não sei resolver isso aqui não. Não vai rolar. Ele não pode, ele tem que dar uma solução. Mas para dar uma solução, ele precisa buscar uma norma. Dentro dos códigos, das leis, ele tem que buscar um negócio para resolver. De acordo com o artigo X da lei Y, segundo não sei o que lá. Só que o problema é que às vezes o juiz revira o sistema e não encontra a solução para o meu caso. E aí o que ele faz? Não tem solução. Um abraço. Ele não pode falar isso. Ele tem que dar uma solução. Como é que ele vai fazer isso? Tapando o buraco. Tapando lacuna. Essa é uma distinção fundamental que as provas exploram. A distinção entre interpretação e integração. E é simples. Interpretação é de norma posta. Tá lá a norma, eu vou interpretar. Artigo tal da lei tal, blá, 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 blá. O que isso aqui quer dizer? Artigo 20 e poucos, 30 e poucos do Código Civil. O juiz, vou declarar a ausência da pessoa e nomear como curador. O cônjuge, se não for separado de fato, não sei o que lá. Se não tiver ascendente, se não tiver descendente, tá. Eu sou o juiz. Vem o filho pedindo para ser nomeado curador. Aí ele fala assim para mim, senhor juiz, o código não fala que aquela é uma ordem. Ele não está falando assim, juiz, nomeia primeiro o cônjuge, depois o ascendente, depois o descendente. Ele está falando, tem que nomear essa galera aqui. Então eu sou o filho, mas eu quero ser nomeado o curador. Aí vem o cônjuge e fala, não, eu que tenho que ser nomeado curador, porque aqui tem uma ordem e eu sou o primeiro dessa ordem. E aí, quem está certo? Não sei. Eu tenho que fazer uma interpretação. Aí o juiz vai fazer uma interpretação desse jeito ou daquele jeito. Mas veja, ele está olhando para a norma e pensando, como é que eu vou aplicar essa norma aqui?
Qual é a solução adequada para esse caso concreto com base aqui nessa regrinha? Na integração, o cidadão chega com um problema e fala, olha, seu juiz, meu caso é esse aqui, mas não tem nenhuma regra no sistema jurídico que vá resolver o meu caso. O que o juiz faz? Não sei. Então não vou julgar isso aqui. Ele não pode fazer isso. O que ele tem que fazer? Bom, a gente está diante de uma lacuna, diante de um buraco. Vamos preencher esse buraco. E aí é que surge a grande pergunta. Como é que o juiz preenche os buracos da norma, dá uma solução para as lacunas normativas? Aqui eu não vou nem falar de lacuna que não seja lacuna de lei, tá? Lacuna a respeito de princípio, não sei o que lá, não sei o que lá. Não me interessa. Eu vou falar de lacuna normativa. Para resolver isso, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro cria 3 critérios de integração: analogia, costumes e princípios gerais do direito. Esses são os 3 critérios de integração da norma previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quais mais? Só. Professor, mas e aquela que não deve ser nomeada? A integração. Integração não. Integração. Estou pensando na integração já lá. A equidade. Equidade não é um critério de integração normativo previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tem 3 critérios de integração: analogia, costumes, princípios gerais do direito. O que mais? Analogia, costumes, princípios gerais do direito. E naquele outro caso lá, professor? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Ponto. Integração não é um critério de resolução de integração previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ponto. Professor, mas eu já vi uma questão em que a integração foi entendida como uma norma, a equidade foi entendida como uma norma, como um critério de integração normativa. Você não leu direito o enunciado. Porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê como critérios analogia, costumes e princípios gerais do direito. Ponto. Só e somente só. Agora, se houver um outro elemento na prova, nós vamos poder descobrir a equidade. Só que fica por aqui por enquanto. Guarda essa dúvida um pouquinho, tá? Esses critérios de integração, eles seguem uma ordem. Essa é uma ordem de preferência. Vale dizer, primeiro, eu tento aplicar analogia. Segundo, eu tento aplicar costumes. Terceiro, eu tento aplicar os princípios gerais do direito. Ordem preferencial. Sou o juiz. Tem solução para esse caso aqui não, hein? Já olhei Código Civil, Constituição, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Licitações, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal Militar, Lei de Crimes Ambientais, tudo que é lei desse país, revirei de cabeça para baixo e nada. Tem solução para esse negócio não. O que eu vou fazer? Integração. Primeiro critério de integração.
analogia. Ah, mas esse caso aqui é um caso vinculado ao casamento. Só que tem uma regra lá do direito das coisas, em relação ao direito de propriedade, que dava meio que para aplicar. Ela é voltada para a propriedade, mas dá para aplicar aqui também. Ah, vamos aplicar essa regra de propriedade. Assim que funciona a analogia. É uma regra que ela não é pensada para solucionar esse tipo de caso, mas eu vou buscar em outro lugar. Eu posso, portanto, falar em analogia quando eu estou pensando na aplicação de uma norma, e acho que esse símbolo matemático aqui, ixi, ficou ruim, é o melhor de todos. É o de semelhança. Não é igual, mas é semelhante. Eu vou aplicar uma norma outra por semelhança. Não era para aplicar, mas eu vou aplicar. Uma norma diferente por semelhança. Agora, eu posso aplicar qualquer regra por analogia? Não. É necessário que, para a aplicação da analogia, eu cumpra determinados requisitos. Quais são os requisitos para o reconhecimento da aplicabilidade da analogia? Primeiro, a inexistência de dispositivo legal. Essa regra é óbvia. Por quê? Porque se tiver um dispositivo legal, dá para fazer analogia? Não. Aí eu vou fazer interpretação. Tem norma, interpretação. Não tem. Ah, tá. Então vamos para analogia. Inexistência de dispositivo legal apto a resolver o caso concreto. Segundo, semelhança entre o caso e a norma, a lei que eu quero aplicar. Semelhança, não identidade. Porque se for identidade, existe um dispositivo legal. E, por fim, eu vou aplicar um fundamento, né? uma identidade de fundamento lógico-jurídico para sustentar a aplicação dessa analogia. Tem que dar para encaixar. Cito um exemplo que a jurisprudência constitucional não vai falar que é caso de analogia, mas que é caso de analogia. Quando se compreendeu pela criminalização das condutas homofóbicas pelo Supremo Tribunal Federal. O STF julgou que as condutas homofóbicas se equiparavam. Analogia. Equiparavam aos demais envolvendo racismo. Como já havia sido mencionado num caso muito antigo do Supremo, da década de 1990, o caso Elvanger. No caso Elvanger, se julgou justamente a aplicação do racismo para o antissemitismo. Se aplicou a mesma lei para os casos para discriminações antissemíticas, por assim dizer. Né? Assim como agora para as condutas homofóbicas. Tem um dispositivo legal vinculado a condutas antissemitas? Não. Homofóbicas? Não. Não tem dispositivo legal. Não tem interpretação. Segundo, há uma semelhança? Sim, é uma clara semelhança vinculada a um certo discurso odioso. É um discurso e uma conduta odiosa que eu tenho em relação a um grupo racial no seu sentido mais antigo do termo, mais singelo do termo, que é racial por cor apenas. Né? O STF falou, não, mas esse conceito racial, que inclusive estava nas obras antissemitas do ditador nazista, era o tratamento dos judeus como uma raça, curiosamente. Né? E aí? Mas olha, eu vou aplicar a mesma perspectiva, que é o mesmo sentido. E há uma identidade de fundamento teórico lógico? Lógico, evidente, claro. Vou aplicar a mesma situação. Essa analogia. Cá confesso que não sei se
esse exemplo específico cai como uma luva na analogia, mas eu acho que é o caso mais fácil de você visualizar uma aplicação de analogia, tá? Então são esses os 3 requisitos para o reconhecimento da analogia: inexistência de dispositivo legal, semelhança e identidade de fundamento, tá? Verificadas essas 3 situações, nós temos a analogia. Não confunda analogia com a interpretação extensiva. Interpretação tem dispositivo. Analogia não tem dispositivo. Analogia, o caso resolve isso. E eu vou aplicar isso para essa situação aqui. Interpretação extensiva, a norma é essa. O caso vai para além disso. É a interpretação extensiva. Ou seja, no caso da interpretação extensiva, eu tenho uma norma. Só que eu vou ampliar o alcance dessa norma. É a mesma norma. Essa é a interpretação extensiva. No caso da analogia, não. No caso da analogia, não existe norma para a solução daquele caso. E aí eu vou pegar uma outra norma e aplicar na solução desse caso concreto. Muito cuidado. Segundo, lá na nossa hierarquia, não dá para resolver pela analogia. Para onde eu vou? Costumes. A segunda forma de resolução de lacunas por integração são os costumes. Eu tenho 2 requisitos para o reconhecimento dos costumes. Primeiro, o uso continuado. Costume não é um negócio de ontem. Costume é um negócio de sempre. E ele traz um ar de obrigatoriedade. Isso é um costume. Esse costume precisa ser contínuo e obrigatório. Só que mesmo que o costume seja contínuo ou obrigatório, ele pode ser aplicável? Não. Vamos pensar num costume contínuo e obrigatório. Sanções do Tribunal do Crime. Sobe lá na favela e tal, o Tribunal do Crime tem um costume quando o cidadão cagueta. X9, o que acontece? Bota no micro-ondas, bota no saco, bota não sei aonde, faz não sei o quê. Isso é um costume. Mas é um costume juridicamente apreciável? Aí não. Porque apesar de cumprir esses 2 requisitos, esse tipo de costume, ele viola as condições necessárias para a sua aplicação. O costume, ele precisa ser contínuo, uniforme, não dá para ser costume aqui e não ser costume ali. Diuturno, ou seja, longo período de tempo de aplicação e sem interrupções, precisa ser costumeiro, precisa ser contínuo. Moral, ele não pode atentar contra a moral. E obrigatório. Aí eu cumpro os requisitos para a aplicação de um costume. Por isso, não pode ter um costume contra legem. O que é um costume contra a legem? É aquele que vai contra a lei. O costume do Tribunal do Crime viola as premissas mais elementares da Constituição a respeito do processo penal. Presunção de inocência, direito de defesa amplo, duplo grau de jurisdição. Tem nada disso. É fogo no camarada e acabou. Isso é um costume contra legem. Não. Costume aqui na nossa cidade é de quando o cidadão faz um negócio errado, o que a gente faz?
bota lá nas redes sociais, bota na entrada da cidade uma placa gigantesca com a cara dele, esculachando. Isso é um costume contra a lei, gente. Eu não posso diminuir a moralidade de uma pessoa. Não pode se aplicar costume contra a lei. Se o costume for contrário à lei, ele impede integração. Não pode haver integração normativa de costume contrário à lei. O costume precisa ser, portanto, segundo a lei. Secundum legem. São aqueles, ou até, a depender das circunstâncias, praeter legem. Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe, que aí a gente já está resvalando para uma esfera quase que penal do termo. Pois bem, os costumes não resolveram a situação. Sobraram os princípios gerais do direito. O mais clássico de todos é esse aqui. Sum quique tribuere. Professor do céu, que raio é isso? É o dar a cada um o que é seu. Que depois foi passado lá para o cristianismo como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sum quique tribuere. Esse é um princípio geral do direito. Ah, o cidadão furtou o outro, faz ele devolver. O cidadão causou um dano para o outro, faz ele pagar o dano. Vem para o talião. A lei de talião é basicamente o sum quique tribuere, dar a cada um que é seu. Olho por olho, dente por dente, dar a cada um que é seu. O problema é que esse princípio geral do direito é um princípio bastante interessante, mas ele é muito vago. Dar a cada um o que é seu. Você me inscreveu no Serasa. O que eu vou fazer? Vou te inscrever no Serasa também? É meio idiota. Você foi lá e me desancou no Instagram. Textão, me esculachando, não sei o quê. Não era para ter feito isso. O que eu vou fazer? Textão, esculachando, blá, 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 blá. Não tem muito cabimento. Até porque pensa na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Tem um monte de coisa que essa lei é furada. Não vai funcionar. Pensa, leva a lei de talião ao absurdo. A gente tem uma visualização. O camarada, sei lá, ele estava dirigindo bêbado, não sei o quê, e aí ele atropelou meu filho morreu. Olho por olho, dente por dente, vou matar o filho dele. Como? Não, tem que atropelar também. Então tem que pegar meu carro e atropelar o filho, igualzinho. Ixi, mas que velocidade que tava. A criança morreu logo na sequência ou não morreu. E aí, mas vai deixar sofrendo o outro lá? Daí não vai ser igual, tem que ser igual. E se o cidadão não tem filho? Ai, como é que eu vou atropelar o não filho dele? Lascou. Entende? É umas coisas que não fazem sentido. Uma pessoa matou a outra, tem que matar igualzinho. Então, pera lá, deu 3 facadas, então vamos dar 3 facadas no ofensor, igualzinho. Ixi, mas e aí? Como é que faz? Porque o outro foi lá e, sei lá, arrancou o cabelo. Mas o outro é careca. Como é que vai arrancar o cabelo dele? E você entende? O talião é interessante, mas ele é cheio de falhas, porque ele é muito genérico. Você entendeu por que os princípios gerais do direito são o último elemento para a gente buscar uma solução? Porque eles são muito genéricos. Dai a cada um o que é seu. O que é meu? Quanto é meu? Quando a gente fala de dano moral inscrito indevidamente no Serasa, quanto é que faz para apaziguar a minha dor? Morreu o filho, foi lá, o médico fez um tratamento errado. Quanto é que eu pago? Quanto é que vale uma vida humana? Entendeu? Por isso que os princípios gerais do direito, eles são a última possibilidade de resolução de conflito, porque eles têm esse ar meio salomônico, sabe? Corta a criança no meio e dá metade para a mãe. Mas
na verdade, várias regras do Código Civil, por exemplo, se valem desse sum quic tribuere. Como, por exemplo, e aí eu não me lembro se agora é o artigo 945, acho que é o 945 do Código Civil, que fala assim: se houver concorrência de culpa entre o ofensor e a vítima, eu vou fazer uma compensação. Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Em bom português, eu e você começamos a trocar farpa. Essa farpa evolui para uma agressão verbal, que evolui para uma agressão física. Em bom português, a gente sai no tapa. Porrada para lá e para cá. Sai um para ali com o dente quebrado, olho roxo, sangramento e não sei o quê. Eu vou pagar a indenização, porque eu te agredi. Mas eu vou te pagar a indenização integral? Não, porque você também teve culpa, você saiu no tapa comigo. O Código Civil, no artigo 945, vai falar: eu vou reduzir a indenização de acordo com a parcela de culpa de cada um. Legal, mas qual que é a parcela de culpa de cada um? Dar a cada um o que é seu. Depende do que cada um fez. Mas não tem, assim, 1%. É impossível calcular percentualmente. É igual esses cálculos econômicos. Eu sou um cara desconfiado com esse negócio da economia. A galera da economia gosta de viajar na maionese e dizer que faz ciência, né? É impressionante. Aí os caras sabem, o grau de confiança da indústria. A indústria esse ano está 18% mais confiante. Que porcaria de índice é esse? Vai entender. Não, é o índice que pergunta para o empresário o que ele vai fazer, se ele vai investir, se está melhor, se está pior. Totalmente subjetivo. Não é? O que você acha desse governo? Tá melhor, tá pior, tá bom? Totalmente subjetivo. 18% das pessoas acham que o governo vai ser melhor, vai ser pior. Tem gente que nem lembra como é que era antes. Você entende? Então, é assim, é um troço subjetivo demais. Princípio geral do direito. Dar a cada um o que é seu. Neminem ledere, não causar dano. Eu não posso causar dano. Inscrever uma pessoa no Serasa não causa dano? Causa. E pode? Pode. Se ela está me devendo, eu posso. Mas eu estou causando dano. Mas é um dano justo. Quanto que é justo? Legítima defesa. Quanto de legítima defesa é justo? Né? O bom e velho, vem um mosquito, me mordeu, dou um tiro de bazuca nele. Tá adequado ou não tá? Tá meio exagerado. Por isso, que os princípios gerais do direito são o último caminho que nós temos. E agora, atenção. Equidade. A equidade não é de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, um critério de resolução de antinomia. Porém, a doutrina, vou por aqui, a literatura jurídica contemporânea, o Código de Processo Civil e, salvo melhor juízo, o Código Tributário Nacional dizem que a equidade é um critério de resolução de lacuna. O Código de Processo Civil é bem claro, lá no artigo 140. O artigo 140 do CPC fala, no caso de lacuna, não sei o que, vai aplicar a equidade. Professor, e agora? Se na minha prova está escrito lá que a equidade é critério de resolução de integração, leia o enunciado. O que o enunciado diz? De acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, é correto afirmar que a analogia, os costumes e princípios gerais do direito e a equidade são fonte de integração. Errado. A lei de introdução não fala. É correto afirmar. Analogia, costumes e princípios gerais do direito, costumes, princípios gerais do direito e equidade são fonte de integração normativa. Errado. De acordo com a doutrina contemporânea, certo. De acordo com o Código de Processo Civil, certo. Se não tiver escrito nada, ou tiver escrito lei de introdução, ou tiver escrito doutrina tradicional, não é. Se tiver doutrina contemporânea, se tiver Código de Processo Civil, aí é. Pô, professor, que sacanagem. Ô, meu filho, você está fazendo um concurso público, não passeando no parque. Você acha que o examinador vai ser muito amigo? Não, né? Ele vai botar casca de banana para você ir escorregando. Então, sempre analise esse critério. Se é a doutrina tradicional, clássica ou qualquer outra coisa assim,
Se é de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não é. Se for a doutrina contemporânea, se for o Código de Processo Civil, aí é. Então você tem que cuidar com esse critério. O que é a equidade? É a igualdade dos desiguais. Sabe o dar a cada um o que é seu? É mais ou menos isso. Você já nunca viu a equidade é esse critério extrajurídico de ponderação do meu sentir. Ah, eu vejo que isso aqui não é muito justo, é muito justo. Não sei se você já viu, rede social, via de regra, fica pipocando esse negócio. Tem uma imagem assim de uma janela e aí três pessoas. Uma pessoa bem alta, uma média e uma bem baixinha. Aí no primeiro quadro tem a pessoa alta olhando pela janela, a média tentando assim, não conseguindo, e o baixinho lá, coitado, que não enxerga a janela. Aí no quadro de baixo, e fala assim, isso aqui é igualdade. Né? Aí de baixo tem o quê? Tem o alto olhando, o médio com um caixotinho, ele olhando, e o baixinho com 3 caixotinhos, olhando também. Isso é a equidade. Todo mundo se igualando nas suas desigualdades. Mais ou menos isso. Eu não vou entrar desses detalhamentos, porque a sua prova não vai exigir esse tipo de coisa. Mas lembre, equidade não está presente no rol de elementos de integração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.